amigos, estou aqui novamente falando sobre o passamento, sobre a morte, a transição que acontece quando chega a nossa hora, quando foi expirado o nosso tempo. Os exemplos que vamos transcrever mostram-nos espíritos nas diferentes fases de felicidade e infelicidade da vida espiritual. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-lhes os números, fazemos escolhas das quais pudesse melhor esclarecer o mundo espiritual, pela situação dos espíritos, já pelas explicações que estavam no caso de fornecer. A maior parte dos exemplos são apenas inéditos e alguns poucos foram já publicados. Então, gente, isso que eu vou falar é um resumo, né? Lógico, tem nem sei quantos tipos, né, de desencarnes, mas foi visto no livro do Allan Kardec. Então, como ele recebeu naquela ocasião o depoimento de vários espíritos, né, que desencarnaram, né, uns sofredores, outros suicidas, né, outros que foi uma transição normal. Então ele colocou em seu livro do Céu e Inferno vários tipos, mas eu resumi um tipo de cada um para vocês, para nós, né? Não só vocês, que para mim também foi muito bom, para a gente ter entendimento do que acontece quando o espírito ele desencarna, quando ele é um espírito mau, quando ele é um espírito suicida, quando ele foi um espírito que só praticou bem, né? O que acontece para cada um, para vocês terem ideia. Porque se eu falasse, aquele espírito desencarnado aconteceu isso, assim, pronto. Então, de uma maneira geral, eu sei por bem fazer um resumo, né? Procurei resumir o máximo possível, para não ficar tedioso, né? Ficar muito descritivo demais. Então, eu vou falar do primeiro caso aqui, que é de um espírito. Ele se chama Durstes, né? E ele tinha mais de 80 anos na época que ele desencarnou. E foi um depoimento de grande valor, porque esse espírito, ele foi considerado um espírito feliz. Ele era feliz, né? Mas foi interessante que ele disse que, apesar de ele ser um espírito já, por exemplo, desprovido de grandes sofrimentos, de dores, mas que o passamento dele não foi fácil. Então ele disse que se ele tivesse esses conhecimentos espirituais que o Kardec estava passando, ele não teria sofrido nem a metade, porque ele passou por uma perturbação muito grande quando ele desencarnou, e ele não sabia, ele ficou aflito, porque ele não sabia se ele estava vivo, se ele pedia ajuda para esse, para aquele, e foi indo assim até gradualmente, até ele sair dessa fase de sofrimento. Então ele fala, né? Antes eu tivesse sabido
do que vocês estão sabendo agora. Pelo menos me aliviava, né? Então ele conta que ele, lá do lado de lá, como um espírito merecedor, que ele estava feliz, né? Que vocês sabem que do lado de lá a gente não conversa, né? Mas sim pelo pensamento, né? E pelo pensamento a gente vai aonde... Isso os evoluídos, gente. A gente vai aonde quiser, né? Vai aonde pensa. Mal pensou, ele já está naquele lugar. Então ele está falando que ele estava feliz, contente, continuando na vida dele, né? E que ajudando e procurando fazer o melhor possível para ele cada vez mais se aventurar, progredir. Então foi isso que o depoimento dele como um espírito feliz, que não tem mais nada a sofrer ou passar, que a única coisa foi só essa perturbação que ele mesmo disse, que se ele tivesse tido o conhecimento que a gente está tendo agora, ele não teria, seria bem suave o despertar dele. E esse foi o depoimento do nosso irmão, que naquela época foi naquela época que o Kardec estava fazendo os livros, né, dele, do Céu e Inferno. E foi um dos depoimentos. Teve outros depoimentos de espíritos felizes, gente. Apenas eu escolhi esse. Agora, espírito nas condições medianas, gente. Ele falecido, todos esses espíritos aqui, mais ou menos dessa época de 1840, 1860, 1800, na época que Kardec estava fazendo as compilações. Ele faleceu em 1840 e foi evocado em 1862 pela neta dele. Então, ele faleceu e muitos anos depois a neta fez uma evocação e para que ele testemunhasse, né, no seu depoimento, explicasse como é que ele estava lá na vida espiritual e que trouxesse conhecimentos para que fosse trazido ao vivo, né? Para todos saberem como é que era lá. E ela então fala: caro avô, pergunto, como vos encontrais aí? Peço para dar-me quaisquer pormenores, né? Úteis a respeito do vosso progresso. E ele disse: eu espio, né? Ele responde, né? Agradece a neta. E disse que ele estava espiando a descrença, porque ele falou que quando ele era encarnado, ele não acreditava nas coisas, ele era muito materialista. E ele disse que tinha desgosto por não ter aproveitado melhor a vida, ter feito coisas melhores, né? Que ele devia ter feito principalmente em respeito ao próximo. E ele disse: não basta ser honesto perante Deus, é preciso ter progredido, né? Não ter transgredido, né, as leis divinas. Então, para a gente progredir, a gente tem que fazer isso. Não transgredir as leis divinas, as leis de Deus. Então, ele diz que honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem do progresso, aos seus semelhantes. Ser ativo no cumprimento dos deveres materiais, na prática do amor a Deus e do próximo. Então, ele estava dizendo tudo isso, né, para a neta e para nós, né, para futuramente, para aquela época, né, depois agora nós futuramente, quando lemos, então vemos o que ele disse
sobre a maneira que a gente tem que se portar. Então ele diz, assim o homem honesto perante Deus deverá evitar cuidadosamente as palavras mordazes e deve ter sempre cerrado no coração a quaisquer germes do orgulho, da inveja, da ambição. Deve ser paciente, né? Não só com a gente mesmo, né? Com todos que nos aproximam, com o nosso próximo. Nós devemos perdoar, ajudar, né, a todos, no fundo da nossa alma. Enfim, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as causas, e ao próximo como a si mesmo, né? Peço às pessoas, né, repararem as suas forças, as suas faltas, quer dizer, desculpa, as forças da boa alma, com a sua boa alma, se fortalecerem e praticarem o bem, serem boas e só pensarem nisso, gente. Então ele disse nesse conteúdo o que nós devemos ser, porque ele achou que ele, quando ele estava reencarnado, que ele não foi aquilo que deveria ser. Ele achou que só bastava crer em Deus. Ah, eu acredito em Deus. Pronto. Mas não era isso. Ele falou que tinha coisas muito mais importantes, né? Tem que crer e compreender a Deus na sua bondade infinita, na sua justiça. Então ele disse muita coisa que a gente tem que fazer. Isso daí foi uma lição, né? Que a netinha dele, a neta, naquela época, recebeu e que Allan Kardec colocou num dos seus livros. E como esse, como eu digo, existiu muitos outros espíritos nessa fase aqui de mediana, né? Que também deram seu depoimento e eu achei muito bonita essa desse avô, né? E passei para vocês verem. E esse é um tipo assim que ele também, ele não era ainda perfeito nem bom assim, bom, mas uma maneira de ser, mas que poderia, ele mesmo disse que ele poderia ter sido melhor. E isso é muito lindo, então muito maravilhoso. Bom, esse aqui agora, o terceiro depoimento, gente, esse é o terceiro depoimento, é de espíritos sofredores, é de, naquela época, de 1860, e o espírito que se propõe a falar chamava-se Jorge. Então, ele, de uma maneira geral, ele expõe aquilo, gente, o que acontece com o espírito, com os espíritos sofredores, né? E por que ele sofre isso? Que é uma espécie de um castigo, como ele chama, o castigo. É uma exposição geral do estado dos culpados, dos espíritos que foram culpados. E quando passam para o mundo espiritual, o que acontece com eles? Então ele diz, o Jorge, que depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são tomados por dúvidas a respeito dos seus destinos, tanto no presente como no futuro. Então vejam bem, eles ficam preocupados com o que vai acontecer com eles. Olham em torno de si e nada veem. E se apegam aos espíritos mais fracos. Então é aqueles casos, né, que eles se apegam aos espíritos mais fracos e fica, em vez de ajudar, eles ficam até judiando desses espíritos. E se atiram à terra, ou vêm aqui para a terra, e busca
de pessoas que caíram em tentação, de pessoas ligadas ao vício, a más tendências, e se ligam a eles, com o intuito de praticarem também as coisas erradas. Mas, passados séculos, o espírito começa a pressentir que as trevas vão tomar conta dele e obscurecê-lo. E começa então a sentir remorso daquilo que fizeram. Então, depois de muito vaguear, de sentir um grande vácuo, um grande vazio, chega no momento em que ele começa a ver que há necessidade de mudar, que algo ele está sentindo no seu espírito. Então ele começa a se arrepender, a ter remorso, a querer mudar, a querer fazer alguma coisa. E aí, gente, é quando os espíritos vão lá no umbral e ficam sabendo desses espíritos e passam a ajudá-los para eles saírem dessa situação. Enfim, por meio de força da expiação e gemidos, pode apaziguar seu sofrimento, tudo o mal que eles fizeram. Então esse Jorge passa esse conhecimento para nós sabermos o que acontece com aqueles que praticam mal, que são horrendos, que fazem sofrer as pessoas do lado de lá. Logo eles já vão para essa zona de sofrimentos e até nem só no umbral, tem zonas muito piores que já foi mostrado em lições atrás. E de vez em quando os técnicos que lidam com esses tipos de espíritos vão até lá, entram nas grutas, entram no lugar afora, saber aqueles que melhoraram. Muitos deles falam que são melhores, mas eles veem que não, que continua a mesma coisa. Então, esse espírito, Jorge, nos deu esse depoimento do que acontece e como acontece no mundo espiritual para esses tipos de espíritos sofredores. Então, será dado outros depoimentos outro dia.